Aqui são as ruínas da antiga cidade de Esmirna, que fica aqui na Turquia. Hoje se chama Izmir e é a terceira maior cidade da Turquia. Sempre foi uma cidade muito grande, próspera, era conhecida como a cidade mais bonita da Ásia Menor. E aqui era uma cidade que tinha muita construção com influência romana. Por exemplo, aqui nesse lado nós podemos ver, está sendo restaurado, mas todo esse prédio aí que vocês estão vendo aqui, esse telhado, até lá ao fundo era onde ficava a Basílica. Basílica, apesar do nome, não é algo católico. Basílica é uma forma de construção romana, né? Que você faz uma nave principal e naves auxiliares. E a Basílica servia para negócios, para questões jurídicas. Falam que tinham tantas demandas jurídicas naquela época que até as estátuas que eram construídas, né, em homenagem aos deuses deviam ser advogados. Ali nós vemos, ali no canto, são algumas lápides do período otomano, turco-otomano, do Império Turco-Otomano. E aqui sempre foi utilizada essa ágora, depois do período helenístico, ela foi utilizada como um grande cemitério, já na época turca, de domínio turco. Ali são inscrições que remontam da época do Império Romano, em louvor aos governantes, aos monarcas da cidade. Esmirna é uma cidade que tem um porto muito grande, e aqui a gente vai mostrar como que era a cidade, como que era a parte da ágora por baixo, que é conhecido como Pórtico Oeste. As colunas, elas são parte do templo que existia de Dionísio, o templo de Dionísio. Você vê o capitel enfeitado da época grega. Isso aqui é original. Essa outra parte aqui já é reconstrução. As partes mais modernas são da restauração, mas as colunas são originais. E aqui a gente vê como que era, né, a construção. Eram 55 arcos que formavam essa parte da cidade. E aqui a gente pode ver uma corrente de água fluindo, de um sistema de transporte de água muito avançado para a época, né? Vinha no aqueduto e tinha a captação de água era feita aqui e era distribuída para toda a água. A água era como se fosse um grande negócio da cidade. Foi aqui também. Tá me filmando? E foi aqui também que a igreja que se reunia aqui recebeu uma palavra de Jesus, que nós vemos lá em Apocalipse, na revelação que o apóstolo João teve. E a gente vê que aqui era um lugar de martírios. Dizem que foi o primeiro martírio registrado de cristãos. Um lugar muito perseguido. E lá Jesus fala com esse povo, para eles permanecerem firmes, alerta da perseguição que eles sofreriam, mas os animava a permanecerem firmes, porque se eles forem fiéis até a morte, eles receberiam uma coroa de vida eterna. E eu vejo Jesus os encorajando, falando o seguinte: vai vir perseguição, nem sempre vocês vão ser livres da morte, mas sejam fiéis até a morte, porque aquele que for fiel, de maneira nenhuma vai experimentar a segunda morte. Isso nos mostra que diante das situações da nossa vida, diante das perseguições, o que mais importa é se manter fiel, porque essa vida aqui vale muito pouco diante de uma vida eterna que nos aguarda. Se é somente para essa vida que nós temos esperança, nós seremos muito felizes, mas se nós colocarmos nossos olhos na eternidade, nós vamos ser fiéis a Jesus, vamos receber o galardão que Ele tem preparado para nós. E aqui também, a igreja de Esmirna, Jesus falou que a igreja era pobre, por mais que estivesse numa cidade muito rica, né? Que a perseguição estava alijando as pessoas até da vida comercial. E é uma coisa interessante, né? Porque Satanás ele tenta perverter, ele tenta introduzir o pecado, introduzir o fermento no meio da igreja. Quando ele não consegue, que era o caso aqui de Esmirna, que eram pessoas fiéis, ele vai para a perseguição física, ele vai para a coação, ele vai para a destruição. E Jesus falou que aquele que for fiel até a morte teria o seu galardão preservado. Então, mesmo no meio das tribulações, nós não devemos nem podemos cogitar negar Jesus, porque a única
única esperança de vida eterna que nós temos é nele.